Então vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo número 1. O Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 3 e 4. O Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 3 e 4. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando nós entramos mais uma vez na Tua Santa Presença, gratos. Gratidão parece uma palavra tão pequena de expressar que nós sentimos pelo cuidado, o sustento e a providência em nossas vidas, não somente essa semana, mas durante este ano, Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, nós te agradecemos também pelo privilégio de poder reunir na Tua casa, de abrir a Tua palavra, que nós temos a liberdade de fazer hoje pela manhã. Pai, fala com nossos corações. Pai, abre nossas mentes. Pai, me ajude a transmitir com simplicidade, com clareza a Tua palavra, para que nós podemos sair dispostos de aplicá-la em nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ter, pode sentar, uma lição um pouco diferente. A gente terminou o estudo do Velho Testamento, terminamos o estudo sobre o nascimento de Jesus. Essa semana eu fiquei meditando. Nós sabemos que Jesus Cristo mudou a história, porque nós até marcamos a data. Você parar para pensar isso? Como que a gente sabe que é 2020 e que daqui uma semana vai começar 2021? E por causa do nascimento de Jesus Cristo. Antes, se você fosse olhar na história, você iria ver no reinado de fulano de tal, então o império, fulano de tal que era o primeiro-ministro e essas coisas. Mas a partir do momento do nascimento de Jesus Cristo, nós começamos a contar para frente. E é por isso que nós estamos dizendo que nós estamos no ano 2020, que tem 2020 anos desde o nascimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre o seguinte assunto: maneiras que Jesus mudou o mundo. Não sei se o título vai expressar exatamente o que eu quero falar hoje pela manhã, mas é o seguinte: para a maioria das pessoas no mundo, Jesus é uma figura histórica. Ele é o fundador do cristianismo, mas é só isso. Mas muitos não têm ideia de que sua vida teve um efeito insuperável na vida humana e no mundo. Na verdade, sem o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a vida no mundo seria completamente diferente. Vamos refletir sobre só algumas coisas hoje pela manhã. Há muitas maneiras que nós podemos dizer que Jesus Cristo existiu, mas as diferenças, as mudanças, a maneira que Ele mudou a história. Deixa eu usar só um exemplo, a gente não vai falar sobre isso. A ajuda humanitária. É o próprio Jesus Cristo que disse: amarás seu próximo como a ti mesmo. Para você ter uma ideia, a Cruz Vermelha, que é uma agência humanitária que quando tem furacão, tsunami e essas coisas, desastres, é a Cruz Vermelha que entra, que dá comida, ajuda de medicina e muitas coisas. A Cruz Vermelha foi começada por uma cristã, muitos séculos atrás. Então, o que nós queremos trazer à tona é que Jesus Cristo, pelo seu nascimento e sua morte,
e sua ressurreição realmente mudou o mundo e a vida como nós conhecemos, certo? Então, tem um trabalho aqui, só um instante. Não tem problema não, é assim mesmo. Estou falando da transmissão, parou a transmissão, vamos ver se vai voltar. De qualquer jeito, vamos falar sobre somente 4 áreas hoje pela manhã. 4 áreas hoje pela manhã, 4 áreas aqui. Número 1, Jesus mudou através da ciência. Número 1, a ciência. Observe comigo, nessa passagem que a gente está lendo, que Jesus, ele é o Criador, certo? E é com esse pensamento que a ciência começou. A ciência, nós estamos falando somente de acreditar no Criador, mas as coisas que nós temos, deixa eu só dar-lhes alguns exemplos. A ciência moderna nasceu da fé cristã, não em oposição dela. Se não tivesse Cristo, não teria a ciência de qualquer forma. De Galileu, você conhece o nome Galileu, né? O primeiro e grande cientista, a Faraday, que nós conhecemos também, Pascoal. Muitos dos principais cientistas do passado e do presente, vai dar trabalho hoje, foram pessoas da fé que usaram sua confiança em Deus para revelar os mistérios da sua criação. Nada disso seria possível sem acreditar em um Deus cujo criação pode ser entendida. Esse Criador é Jesus. Então, o que estamos dizendo? Que a ciência começou com uma ideia que Deus é o Criador. E através disso nós vemos que a ciência não teria existido sem a presença de Deus e sem as pessoas acreditar na criação. Agora deixa eu lhe falar 3 coisas, 3 pessoas que falaram sobre isso. Talvez você conheça o nome Johannes Kepler. Era um astrônomo, um matemático alemão. E ele era uma pessoa-chave na revolução científica do século XVII. E ele falou o seguinte: estou apenas pensando os pensamentos onde estou. Ele não vai querer funcionar hoje não, está me dando trabalho. Eu estou apenas pensando os pensamentos de Deus depois dele. Ele está dizendo, Deus já falou, eu estou simplesmente examinando e falando o que ele já falou. Também tem o físico Paul Davies, um dos tempos atuais. É um físico, mas é um descrente. E ele reconhece, ele veja como a origem da ciência está enraizado nas crenças cristãs. Ele falou, todos os primeiros cientistas, como Newton, eram religiosos de uma forma ou de outra. Viram sua ciência como meio de descobrir vestígios da obra de Deus no universo. Agora, confesso para você que esse estudo é diferente do que a gente tem feito, mas tem validade, porque muitas pessoas vão dizer, Jesus Cristo, eu já ouvi pessoa falar, Jesus Cristo não existiu não, é uma fabricação e tal e tal e tal. Mas a verdade é, nós vemos essas maneiras que ele impactou o mundo. Então, primeiramente nós vemos aqui a ciência. Agora veja, uma última pessoa aqui que fala, Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano. Sabe o que é genoma? É DNA. É uma matéria do qual nós somos feitos. E o homem que era o líder desse projeto, ele falou o seguinte: a realidade é que quando pensamos em todas as grandes conquistas da ciência, como a medicina e a tecnologia modernas, a sociedade deve todas essas coisas, em última análise, a Jesus. Para pensar um pouco.